Houve um tempo em que o homem enfrentou o universo sozinho e sem amigos. Agora ele tem criaturas para ajudá-lo. Criaturas mais fortes que ele próprio, mais fiéis, mais úteis e totalmente devotadas a ele. A humanidade não está mais sozinha. Os robôs são uma espécie melhor e mais perfeita que a nossa. Oi gente, eu sou a Lívia do Cabeceira e bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Vocês acreditam que a gente já tá no final de fevereiro, mas esse é o primeiro vídeo que eu gravo esse ano? Porque o meu vídeo de janeiro eu gravei em dezembro, que foi arrumando a estante e tudo mais. Inclusive ela ainda está arrumada, só tem faltando algumas coisas aí que são os livros que eu estou lendo no momento. Mas enfim, o fato de esse ser o primeiro vídeo que eu tô gravando em 2024 me fez querer gravar sobre o primeiro livro que eu li em 2024, eu li tipo na primeira semana desse ano, e é Eu, Robô, do Asimov. Esse livrinho aqui, gente, eu ganhei no meu aniversário do ano passado, se não me engano, e tô enrolando ele pra ler desde então, mas eu sempre quis ler, porque se eu falar pra vocês que assim, eu morro de vontade de ler Fundação. Pra quem não sabe, Fundação é tipo assim, a obra-prima do Asimov. Nunca li, não faço ideia sobre o que é, uma vaga ideia apenas, né, mas eu nunca fui a fundo pra saber do que se trata, mas eu morro de vontade de ler, eu não sei porquê, algum dia eu vou ler, ou senão eu não sou uma leitora de verdade. Eu acho que é porque tem uma edição maravilhosa da trilogia em volume único, que tipo assim, eu fico olhando pra ela e falo, eu quero ler isso. Por isso que eu falo, gente, edição de livro é uma coisa muito importante. Mas, como essa edição é um calhamaço gigantesco e eu queria muito ler Asimov, eu falei, por que não? Então, começar com Eu, Robô, que na verdade foi o início de tudo, assim, na parte robótica, né, do Asimov. Mas antes de falar disso, vamos falar um pouquinho do autor. Isaac Asimov nasceu em 1920 na União Soviética, mas ele cresceu, viveu nos Estados Unidos, então é considerado um autor norte-americano. Os livros dele foram publicados, né, em inglês originalmente e tudo mais. E ele é considerado aí um dos pilares, um dos pais da ficção científica. Talvez, assim, uma das primeiras pessoas a escrever do jeito que ele escreveu sobre os robôs. Ele não foi o primeiro, né? Como eu falei pra vocês, só contextualizando, tem a trilogia Fundação, que é uma trilogia muito famosa dele, ele é muito conhecido. E a outra obra conhecida dele é a série dos robôs, que tem 4 volumes de romance, né? É um romance de robôs, tipo literário romance, tá? Sobre robôs. Mas essa série começou bem aqui. Esse livro, Eu, Robô, ele não faz parte da série dos robôs no sentido de não é um dos romances que ele escreveu sobre robôs. Porque na verdade esse livro é uma coletânea de contos sobre robôs. Olha só. Pra quem acompanha a gente aqui há um tempo, sabe que eu não gosto de ler conto. Então, e eu não sabia que isso aqui seria um conto, gente, porque eu também vim ler sabendo que, assim, é sobre robô. É só isso que eu sabia. É só isso que eu esperava. Eu não sabia o que esperar das histórias, né? Como eu terminei o primeiro capítulo, achando que era um capítulo, na verdade era um conto, e agora a gente ia pra outro conto. Esqueci o que eu tava falando antes. Eu acho que eu cortei o meu raciocínio na metade. E esse livrinho aqui é basicamente o que começou os livros de robôs, entendeu? Vocês veem muitos livros de robô por aí? Eu não vejo, eu não sei se tem, mas todos que eu conheço são do Asimov. Inclusive, eu acredito que ele foi a primeira pessoa a usar a palavra robótica, mas já existiam algumas histórias sobre robôs antes dele, que inclusive foi o que fez com que ele criasse as próprias histórias sobre robôs. Aqui mesmo nessa edição, a última parte, né, tem um epílogo aqui, que é como se fosse uma carta, né, um testamento aqui do próprio Asimov, falando como é que foi a história por trás dos romances dos robôs. Ele diz que lá em 1921 foi criada uma peça sobre robôs chamada RUR, que significa Rossum's Universal Robots, Robôs Universais do Rossum. E essa peça foi traduzida para vários idiomas, ficou bastante famosa, conhecida na época. Só que, qual era o conteúdo da peça? Esse cara, o Rossum, né, que era o personagem principal, produziu ali vários robôs que começaram a tomar o lugar dos humanos nas produções, nos trabalhos, né? A peça acabava de uma maneira horrível, de uma maneira trágica, sei lá, eu não sei o que é o final, mas imagino que talvez os robôs se revoltaram contra os humanos e acabaram com a humanidade e tudo mais. E ele ficou tipo assim, por que
que a gente tem que retratar os robôs só como catástrofe, só como problema. E isso foi intensificado ainda por conta da guerra que estava acontecendo ali. A Primeira Guerra tinha acabado de acabar e as pessoas estavam na cabeça de que avanços tecnológicos eram uma coisa ruim, era uma coisa que trazia guerra, que trazia destruição, que trazia problemas para a humanidade. Era isso que estava girando na cabeça das pessoas e ele pensou, gente, mas eu não concordo, eu acho que a gente poderia fazer histórias onde os robôs fossem algo legal, porque nem tudo que é perigoso, tudo bem, os robôs podem ser perigosos, mas nem tudo que é perigoso precisa ser ignorado. Ele fala assim, que ele nunca ia considerar que a ignorância é uma melhor solução do que a sabedoria. Então, por exemplo, o fogo é algo perigoso, mas a gente usa a sabedoria, né, a nossa sabedoria para controlar o fogo a nosso favor. E ele fala que deveria ser aplicado ali o mesmo princípio em relação aos avanços tecnológicos e, por consequência, os robôs na ficção científica. E aí ele leu, lá em 1939, algumas histórias que ele gostou muito, que foram publicadas ali em jornais, onde os robôs eram retratados de maneira mais simpática. E ele falou, eu vou escrever a minha própria história sobre robôs simpáticos, sobre robôs legais, em que não acaba em desastre. E foi aí que ele escreveu o primeiro conto desse livro, chamado Robbie. Robbie é um conto que vai contar uma história sobre um robô babá. E ela se passa ali como se fosse tipo nos primórdios da invenção dos robôs, não, da aplicação dos robôs na sociedade. Então o Robbie é um robô que não fala, por exemplo, e a pessoa, a menininha, né, que ele cuida, é muito apegada nele. Então é uma história toda fofinha sobre como a menina gostava muito do robô e no final eles provam que o robô era gente boa sim, né, que os pais estavam preocupados com aquela aproximação da menina com o robô e no final o robô salva a vida da menina e aí consegue provar que o robô só queria o bem da menina o tempo todo. Mas essa história, a princípio, ela foi rejeitada pelo editor dele, porque falou que era muito parecida com uma outra história de robô que tinha sido já publicada. Falou, escreve outra. E aí ele foi escrevendo outras histórias que também estão contidas nesse compilado aqui e foram sendo publicadas. Então, de 1940 até 1950, ele escreveu vários contos, né? No caso aqui tem 9 contos que foram publicados, todos sobre robôs. Ao longo do tempo, ele foi desenvolvendo temáticas mais complexas. Por exemplo, ele criou o que eu imagino que seja a fundação para a série dos robôs dele também, as chamadas 3 leis da robótica. E essas leis quais são? A primeira lei é: um robô não pode ferir um humano e nem permitir que esse humano sofra algum mal. A segunda lei: os robôs devem obedecer às ordens dos humanos desde que elas não interfiram na primeira lei. Ou seja, se uma ordem humana vá ferir outro humano, os robôs não acatam. Tirando isso, eles têm que acatar. E a terceira lei é: um robô deve proteger a sua própria existência desde que não entre em conflito com as primeiras leis. Ou seja, tem até uma ordem aí de importância, uma ordem de relevância nessas leis, né? A primeira lei deve ser mais importante do que a segunda lei e a segunda lei mais importante do que a terceira lei. Mas basicamente, todos os contos vão girar em torno dessas 3 leis. Outra coisa que acontece é que quando eles resolveram fazer esse compilado, fazer uma junção aí de todos os contos e lançar como um livro único, eles meio que criaram uma historinha aí de moldura, como eu já expliquei pra vocês, que é aquela história que vai estar por trás dos contos explicando como os contos estão ligados entre si. Então, a gente vai ter aqui uma personagem que vai aparecer em alguns contos e também vai aparecer em várias interseções ali entre um conto e outro, como se ela estivesse dando uma entrevista e contando histórias que ela presenciou. E essa personagem é a doutora Susan Calvin, que é uma psicóloga especialista em robótica, em robôs, né? Então ela trabalha com robôs, ela é fascinada por robôs desde que ela é criança. A primeira história do Robbie, a gente vai conhecer ela bem criancinha, ela vai ter uma aparição ali e a gente vai ver toda a história dela com os robôs até a sua velhice, né? Até o momento em que ela já estava aposentada. Outra coisa que aconteceu nessa compilação dos contos é que ele foi reorganizado para que ele tivesse uma ordem cronológica. Então, o primeiro robô, o Robbie,
ele nem falava, ele não era nem capaz de falar, ele só, enfim, interagia ali, ele era uma babá mesmo. E aí no segundo conto, o robô já é um pouco mais inteligente, no terceiro mais inteligente, no quarto mais inteligente, até que no último conto desse livro, a questão é que a gente não sabe se um determinado político é um humano ou é um robô, de tão avançado que ele está. Essa é a grande questão do último conto. Será que aquele político é um humano ou aquele político é um robô? Cada conto vai ter, tipo assim, um grande mistério ou um grande problema que precisa de uma solução. Geralmente, né, tanto o problema quanto a solução envolvem robôs. Normalmente, o padrão é mais ou menos assim: acontece algum problema com que aquele robô não tá obedecendo exatamente as leis da robótica e eles têm que entender o porquê. O que aconteceu? O robô não está obedecendo a minha ordem. O que será que aconteceu? Será que eu estou em perigo? Por isso ele não tá obedecendo a minha ordem? Porque se ele obedecer a minha ordem, ele vai me colocar em perigo? Eles têm que discernir o que há de errado com aqueles robôs. Como os robôs vão ficando cada vez mais avançados, os problemas também vão ficando cada vez maiores e as soluções vão ficando cada vez mais mirabolantes também. Tem alguns contos aqui que são bem legais. Eu falei pra vocês que eu não gosto de ler contos, mas esse livrinho aqui me surpreendeu. Eu li mais ou menos tipo um conto por dia. Às vezes eu lia 2 contos. Teve um dia que eu li 3 assim de uma vez. Por quê? Além deles estarem interligados, né, por aquela moldura na história que eu contei pra vocês, tem alguns personagens que se repetem entre um conto e outro, mas eles são muito interessantes. Você sempre queria saber como é que eles iam desvendar aquele problema. O que estava causando aquele problema? Por que aquele robô estava agindo daquela maneira? O legal é que sempre terminava de maneira satisfatória. Sempre eles conseguiam resolver, então, o problema e pronto, agora tá todo mundo feliz. Os humanos não foram destruídos pelos robôs nem nada do tipo. Apesar de você ter essa sensação de que isso vai acontecer a qualquer momento em alguns capítulos desse livro. Tem situações aqui que você fala, não tem solução, não sei o que eles vão fazer, mas sempre tem uma solução. E tem alguns capítulos que são bem interessantes. Por exemplo, tem um capítulo em que um dos robôs desenvolve uma habilidade diferente do normal, né? Os robôs geralmente não têm essa habilidade, mas ele desenvolve a habilidade de ler mentes. E aí esse robô começa a falar o que a pessoa quer ouvir. E aí a pessoa pergunta alguma coisa pra ele, tipo, é verdade que o fulano de tal, não sei o que, nanana. E o robô fala, sim, é verdade. Teoricamente, o robô não pode mentir pros humanos, né? Mas a primeira lei é que ele não pode fazer mal para um humano. E ele entende que se ele mentir, e o humano vai ficar chateado, então ele vai estar fazendo mal pro humano. Então, assim, causa uma confusão. As pessoas começam a ter informações trocadas, porque o robô fala uma coisa para um e fala outra coisa pro outro, e aí depois eles não entendem nada. Enfim, tem casos aqui que se passam em outros planetas, que se passam em bases espaciais, na verdade, no espaço. Tem 2 astronautas aqui que aparecem bastante. Eles são... não sei que eles são astronautas cientistas, não sei. Eu sei que eles aparecem em vários capítulos aqui, além da doutora Susan, né? São os personagens que se repetem. E é muito legal acompanhar essa história se desenvolvendo, mesmo que em momentos diferentes da história, né? A gente vai acompanhando ao longo dos anos a evolução dos robôs. E, por incrível que pareça, a gente se apega aos robôs. Nem todos, né? Tem alguns que a gente fica, tipo, com raiva. Mas alguns outros robôs a gente entende por que ele tá agindo daquela maneira. A gente se apega, a gente cria uma afeição. Não só pelos personagens humanos, mas pelos robôs também. Então, assim, eu comecei a ler esse livro sem saber absolutamente nada do que esperar, mas eu fui completamente surpreendida, tanto pela criatividade do Asimov, né, quanto pela escrita dele, porque eu achei, assim, muito fluida, muito gostosa, assim, de ler, apesar de ser uma ficção científica um pouco mais antiga, né, que geralmente costumava ser, eu não sei, eu acho que eu tenho isso na minha cabeça, sabe, esse preconceito de que é uma coisa mais maçante, assim, coisas que a gente não entende, mas o livro vai se transformando de uma simples história de robô, um simples robô babá, para uma reflexão sobre sociedade, humanidade e sobre como a gente lida com a tecnologia. E é definitivamente, assim, uma leitura legal. Eu dei 4 estrelas para esse livro. Eu não dei 5, eu não dei 5 estrelas para nenhum livro esse ano ainda, porque eu não sei, eu sinto que, assim, outros livros do Asimov vão ser melhores ainda, sabe? Mas eu definitivamente fui surpreendida e gostei muito da experiência de ler Asimov e pretendo ler
outros livros dele, inclusive, né, da série de robôs, que antes eu não tinha o menor interesse, mas agora eu tenho também, porque me apeguei aos robôs do Asimov. E também, quem sabe um dia ler a Fundação, que é o foco, é o alvo principal. As resoluções dos problemas também são sempre, assim, muito divertidas, então eu tenho certeza que vai ser uma leitura gostosa se você resolver fazê-la também. Então, sim, Eu, Robô é digno da minha cabeceira. Então me diz se você já leu, se você gosta de ficção científica, se você já leu Asimov. Se sim, qual o seu livro preferido dele? Me fala aí pra eu já ficar ansiosa pra ler. E é isso, gente. Curte o vídeo, se inscreve no canal e fique atento pros próximos vídeos, porque esse ano a gente tá todo mundo tá bem empolgado, bem empenhado. Todo mundo tá fazendo parte, assim, do Cabeceira com mais coração, mais devoção, assim. E a gente tem muita coisa legal planejada pra vocês. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.